contos de amor, de ficção, pesquisas históricas e até obras pessoais. No ano de 2013, muitos foram os estilos literários e as histórias que passaram por aqui. Agora você confere a retrospectiva do programa Livro Aberto. Para iniciar nossa retrospectiva, um programa em que eu troquei de lugar, de apresentador virei entrevistado e conversei sobre meu livro Jango, A Vida e a Morte no Exílio, com meu colega, o professor aqui da PUC, Marco Antônio Villa-Lobos. Olá, o Livro Aberto de hoje é diferente. O entrevistado é o titular do programa, o professor Juremir Machado da Silva. Aliás, se o professor Juremir fosse entrevistado para cada livro que ele lança, ele não poderia apresentar o programa, ele seria sempre o entrevistado. Eu até acho que o próximo livro do professor Juremir vai ser a autobiografia, e como o professor Juremir é muito polêmico, seria a primeira autobiografia não autorizada. Adorei, gostei. Mas, professor, mas falando sério agora, temos aqui o Jango, A Vida e a Morte no Exílio. Sobre Jango já se falou tudo, professor, parece, mas tem uma grande simplificação que eu queria saber se o senhor concorda comigo, que o Jango teria sido derrubado porque ele transformaria o Brasil em um país comunista. Por que essa simplificação? Porque antes de ir para o exílio, ele teve que ser derrubado. Ou seria mesmo porque, por paradoxal que possa parecer, um latifundiário resolveu mexer na questão da terra no Brasil, e isso é que causou a sua derrocada? Bom, Marquinhos, primeiro eu acho que tu devia ser titular na apresentação desse programa. Por favor. Segundo, gostei muito dessa ideia de uma autobiografia não autorizada, é uma boa ideia. Eu ainda estou novo para fazer a minha autobiografia, mas dentro de uns 20 anos talvez eu arrisque. Sobre o Jango caiu, foi derrubado, porque ele estava colocando o Brasil em risco. O Brasil com o Jango corria um seríssimo risco, um inaceitável risco. O risco de se tornar um país muito melhor. Quando os conservadores, os latifundiários, os donos daquele país primitivo que era o Brasil de 64, perceberam que esse risco era enorme, eles trataram de derrubar o Jango. E o estopim para isso é o que tu disseste. Quando o Jango mandou para o Congresso a sua mensagem propondo a reforma agrária, e mais do que isso, ele queria uma alteração da Constituição para não precisar pagar a desapropriação de terras com dinheiro líquido, cash, para poder pagar com papéis do governo, papéis do Tesouro. E aí, quando eles viram que eles iam perder as suas terras, que eles poderiam não receber diretamente e que tudo aquilo era uma transformação que ia derrubar privilégios incontáveis, o Jango caiu. O Jango foi um homem, um reformador, um fazendeiro rico, e também isso incomodava porque, imagina, o sujeito é fazendeiro e vai trair a classe, fazer reforma agrária, ninguém podia engolir um negócio desse. E também existe algo que me parece que exatamente as pessoas, alguns autores mais conservadores, e a imprensa mesmo conservadora, algumas pessoas gostam muito de dizer assim que o Jango era um presidente despreparado, né? Como é que, por todas as tuas pesquisas, assim, tu avalia esse tipo de... Ele não era despreparado, o Jango era um homem inteligente, era um homem que aprendia rápido e que durante o governo dele, ele estudou determinados temas com muito afinco e se cercou das melhores pessoas. O Jango tinha... Com quem é que o Jango convivia? Era com Darcy Ribeiro, era com Celso Furtado, era com Santiago Dantas, era com Tancredo Neves. O Jango teve, assim, talvez a melhor equipe de assessores que um presidente já dispôs do Brasil. E ele aprendia. E os temas importantes do país, ele estudava. Então, o Jango nem de longe foi fraco, nem despreparado, nem corrupto, coisa alguma. Ele simplesmente foi desqualificado de todas as maneiras possíveis, porque ele tentou bancar um plano de reformas muito avançado para a época.
Tibério Vargas Ramos, Mariana Calil, Cristiane Freitas, Nelson Fossati. Muitos foram os nomes da comunicação que vieram até o nosso programa contar sobre a produção das obras, inspirações e até mesmo sobre segredos de bastidores. Agora tu contas no livro histórias divertidíssimas da tua fase no Rio, numa revista, eu acho que tu não dás o nome, tu dizes que é uma Isto revista... é Gente. Era na Isto é Gente. É. E que aí tu vais entrevistar, por exemplo, atrizes, tu faz uma entrevista com uma atriz na piscina de um hotel e ela se encanta com uma sapatilha que tu estavas usando, tu queres arrancar dela uma fofoca em relação ao novo namorado dela, ela não está abrindo o jogo, até que ela te pede para tirar a sapatilha e ela quer calçar a sapatilha, quer dar uma experimentada. E tu deixas e aí ela conta tudo. E aí ela conta tudo, aí revela tudo, mas eu nunca pensei que era uma forma de troca, né? Eu não, então um pouco subornei ela com a minha sapatilha, né? Foi uma surpresa para mim. Daí até pedi para ela, sai, pelo menos não me deixa embora descalça, né? Me dá teu tênis. Não. E aí eu cruzei aquele saguão do Sheraton lá na Barra, de pé descalço. Descalço. Ela ficou com a... Ficou com a minha sapatilha. Tu não dás o nome por descrição mesmo? Por que tu não dás o nome? A quem me pergunta na Feira do Livro, lá que eu estava autografando... Então, conta pra nós. Daniela Escobar. Que tá te devendo uma sapatilha. Tá me devendo uma sapatilha. Mas que mulher maluca. É. Na época, eu não sei. Dizem que artistas, às vezes, eles são incorporados pelo personagem. Na época, ela vivia uma milionária numa novela, que ela tinha esse poder de consumismo. Então, eu não sei se, de repente, não estava vivendo... Outra coisa que tu contas nessa mesma parte é que tu entrevistavas esse pessoal, todos esses artistas, essas celebridades, eles tinham que trocar de roupa para fazer uma fotografia com, sei lá, um figurino especial. Sim. Que a revista queria. E eles iam tirando a roupa ali, às vezes te constrangiam um pouco. Sim, vários. A gente sempre fazia entrevistas com um editorial de moda, tanto os homens como as mulheres. Então, tinham várias fotos no cenário, na piscina, no quarto do hotel, na praia. Então, cada um era uma troca de figurino. E eles não tinham nenhum problema de... Tira a blusa, tira a calça. Ali mesmo. Eu saí assim, eu não quero ver, por favor. Mas que gente louca. E não ficamos apenas na comunicação. Grandes nomes da medicina gaúcha, como Fernando Lucchesi e Gilberto Schwarzenegger, participaram de nossas edições contando belíssimas histórias. Eu sou teu leitor, confesso. Obrigado. Tem leitores confessos e leitores confessos. Eu prefiro ser um leitor confesso. Tá certo. E realmente te admiro muito. Então eu fico muito homenageado, inclusive com o que tu escreveste a respeito do No Correio do Povo, escrevi sobre o seu livro. Eu fiquei muito homenageado porque realmente tu leste meu livro. Li com muita atenção. O senhor sabe, eu estou com 51 anos, quase 52, a gente começa a pensar muito na vida. E o seu livro faz refletir sobre coisas muito importantes que afetam realmente a vida da gente. Pessoas que não conseguem obter o mínimo de felicidade que se pode alcançar, por exemplo, porque vivem tomadas de inveja, de ressentimento, de ambições demasiadas. Lendo seu livro, eu cheguei também a essa conclusão de que talvez os maiores males para uma pessoa sejam a inveja e o ressentimento. Eu não tenho dúvida disso. São geradores de doença. Eu digo que são doenças da alma, porque inveja, raiva, vaidade, ressentimento não são doenças mentais, são doenças da alma. A gente não pode dizer que o raivoso seja um doente mental, ele é uma forma de comportamento. E são doenças da alma que atingem o corpo. E nós já temos um número de trabalhos publicados já que dão suporte a essa informação. Por exemplo, os raivosos, eles têm no sangue um marcador de inflamação que chama interleucina 6, mais alto do que os não raivosos, até do que os engolidores de sapo. Quer dizer, tem o Lorde inglês, obviamente, o que não tem interleucina 6, não tem agente inflamatório, isso não tem nada. Mas o engolidor de sapo, que a gente sempre achou que fosse o sujeito mais crítico no problema, né, da saúde, não, a raiva explosiva é que gera mais agentes inflamatórios no organismo. Coincidentemente, os cancerosos e os infartados também têm interleucina 6 mais alta.
Então nós estamos chegando na bioquímica da doença da alma. Porque esse é o grande ponto. Hoje nós estamos nos dando conta de como nós morremos, por que nós morremos e como nós temos que evitar isso. E eu não tenho a menor dúvida que a busca da felicidade é um mecanismo puro de prevenção da doença. Sem a menor dúvida, se considerar tudo que se tem já publicado a respeito, e esse livro visa isso, mostrar, primeiro, do ponto de vista demográfico, a felicidade, o geopolítico, depois do ponto de vista pessoal, a felicidade, já tem muita coisa, já se conhece muito sobre felicidade. E se sabe, por exemplo, que saúde é uma preocupação muito pequena das pessoas. Saúde passa a ser uma preocupação quando a pessoa perde. Quando a pessoa adoece, que aquilo passa a ser o ponto número 1. Mas os grandes destruidores da felicidade são as crises familiares, os problemas de trabalho, o problema financeiro, a questão social, a perda de convívio social. E lá a saúde entra em último lugar, até a doença. Na doença ela passa por primeiro. Então tem uma sutileza nisso que nós temos que estudar para prevenir a doença dos nossos pacientes. Tem uma história assim que eu achei maravilhosa porque ela é meio Nelson Rodrigues. Chega o casal perfeito, ele está doente e a mulher é apaixonada por ele, ele é apaixonado pela mulher, parece realmente a relação perfeita. E não é que o sujeito tem um amante e revela para o senhor que ele tem um amante e mais, quer ver a amante, não quer morrer sem encontrar. Tem direito, né? Tem direito, mas lhe pede ajuda para encontrar a amante. Claro. O senhor pensou bem e resolveu ajudar. Eu acho que sim, eu acho que o ser humano está presente nas 30 histórias, não é? Eu acho que aquelas coisas assim pré-fabricadas, de como a gente deve se conduzir, elas rapidamente acabam se moldando ao afeto, às relações entre pessoas. O médico não é muito diferente na sua relação com o paciente em como ele deva ser nas relações que ele tem com as pessoas, né? A gente, às vezes, tem que ceder, a gente tem que ter humildade, às vezes tem que ser cúmplice de coisas que a gente sinta que, mesmo infringindo uma norma, digamos assim, formal, possa ser bom para aquela pessoa que está, digamos, nos seus últimos dias ou, eventualmente, numa situação de mais limite. Então, esse livro é mais assim, me expondo como uma pessoa normal que faz uma medicina, que vai aprendendo com a vida, né? Tem uma outra história fantástica ali do senhor já velhinho que vai com a mulher. O senhor os encontra no corredor. Ah, e pergunta o que eles precisam, eles estão meio perdidos. Ah, isso é comum, eu diagnostico gente perdida no hospital de clínicas no olho, assim. Agora, o fantástico é quando ele volta lá e diz para o senhor, assim, porque aí o senhor cura a mulher dele. E aí ele volta lá e diz, olha, se o senhor precisar um dia... O preço da vida, né, em Porto Alegre. Se precisar eliminar alguém, conte comigo, é só falar comigo. Sabe que ele está vivo até hoje. Eles voltam e meia e me telefona. Ele é uma pessoa muito engraçada, assim. Mas foi uma surpresa muito grande aquele desfecho, não é? Para mim, não é? Imagina, né? Eu, acostumado a cuidar da vida das pessoas, recebi aquele presente que ele queria me dar, não é? E se fosse dentro de uma prisão, custava era mais nada. barato, era um pacote de cigarros, né? Era um pacote de cigarros. Se fosse na rua, exatamente, um pouco mais caro. Sabe que a gente olhando criticamente o jornal, né, a gente vê que talvez não seja tão diferente disso, né? Não, a vida vale muito pouco, né? Se a gente for olhar para algumas pessoas. Para nós, espero que não, né? Para a gente a vida vale muito, mas para muitas pessoas ela é muito banalizado, né? Agora, também tem uma complexidade das relações que o senhor consegue traduzir muito bem, eu achei muito interessante. Por exemplo, tem a história da moça casada com um empresário do setor calçadista, que o senhor encontra até o sujeito depois no camarote do Olímpio. No camarote do Grêmio, né? E ela acha que ele não sabe que tem um câncer de próstata e dá o remédio de manhã, consulta um médico e vai procurá-lo para revisar os exames. Exatamente. Sabe que isso não é raro? As pessoas às vezes procuram um médico para ter um pouco mais de tranquilidade se o que está sendo feito está correto, mas naquele caso era inusitado, né? Porque ela estava fazendo um tratamento sem que ele soubesse, né? Mas aparentemente, porque ele sabia muito bem. Quem entregou a trama foi a cozinheira que tinha muito mais laços de lealdade com ele do que com ela, né? Ficou com medo que ela o estivesse envenenando. Agora, são histórias fantásticas. E sabe que são todas absolutamente reais. Absolutamente reais. Eu tive que mudar os nomes, as instituições, para que eu, digamos assim, desse um pouco mais de universalidade ao texto, não é? Mas tudo é tirado da vida.
Da medicina à música, ou seria da medicina ao mundo das fantasias. Duca Lendecker soltou a imaginação em um menino que pintava sonhos e conversou com a gente sobre literatura, planos futuros e música, é claro. Vai resolvendo os problemas e não vai, por exemplo, vai tocar com instrumento, estou falando de música, né? Vai tocar com instrumento, a corda tá velha, mas depois fica bom, mas a corda tá velha, quer dizer, a corda já não tem mais som, né? Então tem que primeiro trocar a corda, né? Para depois ver o microfone, depois ver, tu não pode pular etapas, né? E eu trago isso um pouco para a literatura, tipo assim, a literatura tem uma coisa muito boa, que a música tu precisa gravar e gastar para gravar, para ouvir e ver que tu não tá bem, né? Claro. Porque a gente quando canta assim tá se achando o máximo sempre, né? Porque não tá se ouvindo. Aquele fenômeno clássico do cara que grava e diz, mas isso aí não sou eu. Tem que gravar e ouvir. É que tu tá achando que não é tu. A literatura tem essa facilidade, a gente escreve e a gravação está sendo feita ali de graça, né? Tu tá escrevendo e depois tu pode te ler, né? E ver como não estava bom aquilo que tu estava escrevendo. Porque enquanto tu está escrevendo, tu tá achando que está ótimo. Mas depois tu vai ler, é muito diferente a leitura da escrita, né? E esse processo é um processo que eu pelo menos tentei ir até eu achar que estava legal mesmo, né? Não sai bom de primeira para mim. O teu livro, bom, a história de um menino que todo mundo começa a achar que é um prodígio na pintura e ele se entusiasma com aquilo e resolve investir a vida dele nesse projeto. Até que, por razões que não vamos contar aqui, sim, pode ser que não seja bem assim. Pode ser que não seja bem assim. Lida um pouco assim enfim, o que a gente é, né? É muito relativo, né? A gente, no início do livro eu faço um pouco essa brincadeira, né? A ótica que a gente coloca sobre as coisas, né? A gente pode se achar maravilhoso, a gente pode se achar horrível. Uma coisa pode ser maravilhosa para uma pessoa e horrível para outra, né? Então ele toma as decisões dele, né? E faz tudo ficar maravilhoso, né? Aí o fim a gente vai ver se é maravilhoso, isso não é, é bastante relativo até, lida com a relatividade das coisas, né? Enfim, eu acho que eu quis falar um pouco disso, assim, Me fez pensar muito quando eu era guri no interior, em Santana do Livramento. A gente morava lá em Palomas, na zona rural, e a primeira vez que eu fui a Santana do Livramento, eu achei aquela cidade imensa. Assim, eu fui lá na Praça Central, a prefeitura, a igreja, tudo era muito grande. E claro que depois, passaram-se os anos, e principalmente depois que eu vim morar em Porto Alegre, um dia eu fui lá, eu tomei um choque, porque tudo era menor. Eu não diria assim muito pequeno, mas era muito menor. Então tem uma coisa assim de que o olhar da infância é um olhar assim mágico, é um olhar que tem um encantamento. Sim, e que torna as coisas maiores também, e às vezes isso pode ser um problema. E tem isso também, dessa cronologia da gente ir ficando mais velho e a vida vai ficando mais complexa e mais opaca também, né? E menor também, né? A gente vai vendo as coisas, todas as coisas, a informação, no início a gente é novo em tudo, então tudo também toma uma dimensão maior pra gente, né? À medida que a gente vai ficando calejado das coisas, as coisas não vão mais também nos impressionando tanto, né? E outra coisa que eu acho que eu queria levantar no texto desse livro é um pouco essa discussão de ser menos maniqueísta, assim, né? Das pessoas serem ao mesmo tempo boas e más, ao mesmo tempo medíocres e magníficas, né? Até que ponto ele foi medíocre e foi magnífico, né? Para quem vai ler o texto, né? Essa discussão é interessante também, né? Viajamos até o Império Chinês com Wilson Martionati e até a Alemanha nazista na companhia do livro de Taylor Diniz. Muito tem se falado sobre o fato de que a competição com a China e com os asiáticos, de resto, é desleal porque o custo do trabalho lá é muito barato. Ultimamente, alguns economistas têm dito que não é mais assim, que as condições de trabalho lá melhoraram muito e que eles estariam pagando por hora de trabalho mais do que muito país europeu. Qual é a verdade atualmente? É verdade, isso que os economistas estão narrando, de fato, tem acontecido. Eu me baseio muito no relato de amigos que eu ainda tenho lá e que trabalham com o comércio internacional. Eles dizem de forma clara que trazer produtos da China para o Brasil já não é mais tão fácil como era antigamente. Há 5, 10 anos atrás, o que você trouxesse para cá vendia bem com lucro astronômico. Hoje em dia já tem que ter um nicho de mercado porque o custo lá na China já não é mais tão baixo assim. Então nós temos aí em alguns setores
Provavelmente, provavelmente esse período aí de lucro fácil está com os dias contados. Né? Uma das previsões é até que algumas indústrias que nós perdemos para os chineses vão se recuperar nos próximos anos. Né? Por exemplo, a indústria têxtil, a indústria de calçados, ela vai ter uma recuperação nos próximos anos porque o custo da mão de obra na China, de fato, está aumentando. Não significa que a China vai deixar de exportar, de maneira nenhuma. Por quê? Porque mesmo com o custo de mão de obra mais caro, a China ainda tem um ambiente de negócios extremamente competitivo. É um ambiente desburocratizado, no sentido de que é fácil abrir empresas, é fácil você chegar no mercado, a tributação também é simples, a contratação de trabalhadores é bem mais simplificada do que nós temos aqui no Brasil. Então, o ambiente de negócios ele é facilitado. Né? Nesse sentido, a China vai continuar muito agressiva no comércio internacional, mas alguns produtos vão perder espaço, como já estão perdendo. Agora, essa, digamos assim, nova situação corresponde a certos setores da população que passam a ter melhores salários, porque no conjunto da população, me parece que ainda é muito desigual, no conjunto da população chinesa. Por exemplo, existem milhões que moram no campo e que não têm, digamos assim, muita proteção social ou nada. Sim, a desigualdade é muito grande, assim como aconteceu em praticamente qualquer país que passou por uma industrialização, a gente tem a absorção daquela mão de obra que estava no campo, né, para as cidades. A cidade absorve aquela mão de obra que estava no campo. Uma diferença muito grande na China é que eles conseguem controlar até mesmo isso. Eles têm um sistema, eles chamam de sistema Hukou, que é um sistema realmente para controlar a sociedade em termos geográficos e termos populacionais. Para mudar precisa ter uma autorização e perde Isso. coisas, por exemplo, perde seu cartão de proteção social. Isso. Mas tem muita gente que muda de forma clandestina. Claro, essa clandestinidade sempre existe, né? Mas se você visitou, deve ter visitado Xangai, Claro. Pequim, né? A gente encontra poucos mendigos, né? E os verdade. poucos mendigos que tem lá, eles são removidos muito rapidamente. Mas encontra muita gente vivendo nas obras de construção civil, Sim. praticamente morando ali Sim. numa situação Sim. precaríssima. Isso. Bem, o governo chinês ele tenta controlar, né? E se nós formos comparar com a urbanização da América Latina, por exemplo, a gente pode dizer que é uma urbanização mais organizada, né? Porque nós não vemos a violência que nós tivemos na América Latina, a gente não vê o número de indigentes nas grandes cidades, isso a gente não vê. E uma das razões é porque o chinês ele é controlado em dois aspectos. Geograficamente, ele precisa pedir autorização para se mudar, e economicamente, ele precisa de autorização para deixar de ser um agricultor, para deixar de ser um trabalhador da zona rural e se tornar um trabalhador da zona urbana. A dona Herta passou por 3 campos de concentração, inclusive Auschwitz. Agora, ela teve um amor de juventude que tentou ajudá-la, inclusive, a escapar. Ela poderia ter entrado na lista de sobreviventes, a lista Schindler. Ela não entrou, pelo que eu li no teu livro, porque a irmã dela não entraria e aí ela disse as duas ou nada. As duas. Agora, esse amor de juventude, ele sobreviveu, tu contas aqui, e foi viver na França. Esse amor de juventude ela não reencontrou? Pois é, essa é uma história interessante também, paralela ao livro. Esse foi um grande amor dela começou no primeiro campo e a gente acha também que isso também foi o que levou a dona Herta a resistir, a enfrentar todos esses Ela se todos esses apaixonou problemas. no Se campo de apaixonou no campo concentração. de concentração, eles trocavam bilhetinhos em papel de pão, ele vinha e passava... Com poesias. Com poesias. Ela se lembrou, quando eu lia para ela, porque eu fiz assim, eu escrevi todo o livro, depois li capítulo por capítulo para ela, e durante a leitura ela ia se lembrando de algumas coisas, e se lembrou dos bilhetes que ele escrevia para ela, em polonês. Tu colocas em polonês e com a tradução. Se lembrou de todos os bilhetes. Mas o Ari Reisman. Mas a história é interessante porque os filhos, como ela sempre falou no Ari, sempre falou no Ari, eles se empenharam em tentar encontrá-lo. E localizaram, eu acho que na França, um Ari, o mesmo nome, numa lista telefônica, e foram visitar. E aí, chegou lá, nós somos o filho da Herta, enfim.
E ele foi muito bem recebido, tiraram fotos, os filhos, né? E trouxeram para ela, mãe, nós encontramos o Ari. Finalmente ela olhou assim, esse não é o Ari. Não é o meu Ari. Agora, esse número A21646 é o número dela como prisioneira de campo de concentração e ela tem isso na pele como uma tatuagem. Ela conserva e um dos filhos dela, o Mário Espira, cirurgião plástico, poderia retirar, sim, na hora que quisesse, mas ela não quis tirar porque ela diz, não, eu sem isso aqui, eu sou outra pessoa. Isso é no braço? É no braço, É uma história incrível, porque ela perdeu toda a família. Quando terminou a guerra e finalmente foi libertada, ela não tinha ninguém. Ninguém. Absolutamente. Ela tinha uma amiga. Que não sabia ainda, assim, uma amiga lá no campo, a Lola. E aí, quando todas as amigas foram procurando um parente, enfim, para recomeçar a vida, ela não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Daí ela se lembrou de uma amiga da irmã dela. Que tinha vindo para o Rio de Janeiro. Que tinha vindo para o Rio de Janeiro. Uma coisa muito vaga, assim, ela se lembrava do nome e mandaram para a sociedade israelita no Rio de Janeiro. E aí localizaram ela e daí essa amiga mandou uma correspondência, não veio, pode vir para o Rio de Janeiro que nós te acolhemos aqui. Inúmeras foram as obras retratadas em nossas edições do Livro Aberto em 2013. E não seria possível lembrá-las igualmente. Fica então o nosso agradecimento a todos os escritores que participaram e contaram sobre os bastidores da realização de cada uma delas. Obrigado também a você, telespectador, que nos acompanhou durante todo o ano. Em 2014 e nos próximos anos que vierem, você será sempre o mais importante convidado. Agradecimentos também a Karine, produtora do programa, e a toda a equipe, técnicos, câmeras, todos aqueles que fazem do Livro Aberto um programa que você não pode perder. Afinal, você é o nosso convidado. Não falte nunca.